Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de expressões algébricas. Lembrando que nós iniciamos na aula passada o estudo de expressões algébricas. São as expressões que estudam números e letras, ou seja, nós vamos fazer nossos cálculos usando números e letras. Na aula de hoje, nós vamos para as particularidades da expressão algébrica, que no caso são os monômios. Ou seja, dentro das expressões algébricas, existem umas particularidades. Existe o estudo de monômio, de binômio, de trinômio, de polinômio. Hoje nós vamos estudar monômios. O que é monômios? Qual o conceito de monômios? São expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre letras. Então, se você tem uma multiplicação entre números e letras, onde o expoente são números naturais, ou seja, números positivos, então essa expressão é chamada de monômios. Então, monômio é a expressão algébrica que apresenta somente multiplicações de letras, de números e letras. Dentro de as partes de um monômio, o monômio existe a parte numérica e existe a parte literal. A parte numérica, o próprio nome já está dizendo, é um número. Parte literal é a letra. Então, se você tem um monômio, o número é chamado de parte numérica e a letra é chamada de parte literal. E vamos aqui os exemplos. Aqui, eu tenho 2x elevado a 2. Então, 2x ao quadrado. Observe que aqui a gente só tem uma multiplicação de um número e uma letra. Quando não tem sinal entre eles dois, é porque é vezes. E o expoente é um número natural, ou seja, um número positivo. Então, isso aqui é um exemplo de monômio. E aqui nós temos o coeficiente numérico, que é o número, a parte literal, que é a letra. Aqui eu tenho um outro exemplo de monômio, 1/3 de mnx elevado a 2. Então, as letras com o expoente é chamada de parte literal e o número é chamado de coeficiente. Um outro exemplo de monômio, eu tenho 3x ao quadrado y. A parte literal, quem é? É a letra. Coeficiente numérico, o número, ou seja, o número que vem antes da letra. Agora, o que são monômios? Dentro desses monômios, nós temos os monômios semelhantes ou chamado de termos semelhante. O que é isso? O monômio semelhante é o que apresenta a mesma parte literal. Se tiver a mesma parte literal, eles são chamados de monômio semelhante ou termos semelhantes. Então, vamos aqui aos exemplos. Como a gente conhecer se a parte literal for exatamente igual? É chamado de monômio semelhante. Olha o exemplo. Eu tenho 3A, que é um monômio, e 4A, que é um monômio. Eles são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal é igual. Não importa o coeficiente numérico. Se for diferente, não tem problema. O importante é a parte literal. Aí vamos aqui, 3A e 4A elevado a 2. Não são semelhantes, porque a parte literal não é igual. Observe que o A aqui tem o expoente 2 e aqui não tem. Aqui eu tenho outro exemplo, 5x ao quadrado, y elevado a 3. E 7x ao quadrado, y elevado a 3. Observe que a parte literal é igual, elas são iguais, até mesmo os expoentes, então são semelhantes. Já nesse outro exemplo, 5x ao quadrado, y elevado a 3 e 7xy não são semelhantes. Apesar de ser a mesma letra, mas os expoentes são diferentes. Então, eles não são semelhantes. Para que eles sejam semelhantes, a parte literal, as letras, tem que ser totalmente igual até o expoente. O coeficiente numérico aqui é 5 e aqui é 7. Não importa, pode ser diferente. Para ele ser semelhante, é preciso que a parte literal seja igual. Agora vamos praticar, Vocês vão consultar a página do livro, na página 80, o livro de matemática. Vão responder a questão 4 e a questão 5. Todas as letras que tiver na questão 4 e na questão 5, vocês vão responder, enviar uma cópia, uma foto para mim no WhatsApp.
Qualquer dúvida vocês podem me perguntar.